Mayra Card gosta de se meter em confusão, a gente já sabe, né? Só que a nova dela tá babado, viu? Porque aparentemente a Mayra Card é mãe de um adulto. Fiquei chocado quando eu descobri que o filho dela tem mais de 18 anos, né? Que pra ser nora, tem que ser velho. Não dá pra ser nora sendo adolescente, tá? Não sei, enfim. Mayra Card é acusada de pressão psicológica. Olha aqui. Né? Vamos conhecer o casal? Gente, estou aqui com o meu digníssimo, maravilhoso noivo, na cidade onde a gente nasceu, para contar como que a gente se conheceu, que não foi aqui. Isso aqui é uma história engraçada. A gente nasceu e cresceu na mesma cidade, a gente não se conheceu aqui, a gente se conheceu no Rio de Janeiro. E eu tô no prédio do meu pai, onde eu cresci aqui, e ele literalmente morava ali, gente. Cresceu e nasceu nesse prédio aqui azul. E eu morei ali com a minha mãe, na mesma rua onde o pai dele morava com ele e com a tia. E minha tia morava naquele prédio ali do lado. Detalhe, o prédio onde ele cresceu, na casa da avó dele, é o mesmo prédio que o meu tio, que é engenheiro, construiu. Várias curiosidades que a gente vai contar pra vocês aqui. Mas voltando ao assunto de como a gente se conheceu. Em 2018, eu fui passar um ano novo no Rio de Janeiro, na Barra, onde o Lucas morava. E a gente tinha um amigo em comum, que hoje em dia não é mais nosso amigo, me chamou pra sair. E eu tava querendo sair, era uma época que eu gostava muito de sair pra festa. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Era um ano que eu tinha feito 18, então imagina, né? Eu adorava sair pra festa. O dia que eu fiz 18 anos é o dia que eu odiava sair pra festa. Pois é. E aí, até que você não saiu. Você saiu com a gente uma vez pra uma festa, né? Porque você não gostava de festa. Eu não gostava de festa. E ele falou assim, tô aqui na casa de um amigo, vem pra cá. Aí eu falei, tá bom. E aí o Lucas tava lá, e o Lucas não falava, gente. Eu falava mais que a minha boca, né? Porque eu sou falante. Eu ainda não falo muito em vídeo. Ele não fala, ele tem vergonha. Eu também tenho, às vezes. Mas eu falava mais que a boca, ele só ouvia e concordava, né? Depois eu voltei pra Cuiabá, vivi minha vida normal, 2019 inteiro. Aí depois, no final do ano, esse mesmo amigo chamou a gente pra passar o ano novo lá, que a gente foi de novo. Então uma vez por ano, mais ou menos, a gente se via. Casal hétero, né, gente? Normal. A história deles, se conheceram, tudo mais. Moravam num apartamento, tudo mais. Simples. Só que aí, eles foram, aparentemente, se casar, né? O Bruno botou aqui na pauta. Mayra Card não mostrava muito seu filho, mas recentemente mostrou detalhes sobre seu casamento, ó. Casamento do meu filho é sábado agora. Tá chegando! E eles estão super nervosos. E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu separei aqui, muito interessante. Eu vi algumas pessoas super curiosas pra saber porque Tuane emagreceu pra caramba. Eu sei lá quantos quilos ela emagreceu, mas ela emagreceu metade dela. 20 e poucos, talvez, eu não faço ideia. Mas ela emagreceu metade dela. E aí, algumas pessoas falaram, nossa, mas o Lucas também emagreceu. Que hora que ele emagreceu, que hora que ele engordou, que hora que ela emagreceu, que hora que ele engordou. Quero contar todo o storytelling pra vocês. A gente é obcecada com esse negócio de magreza, né? Tipo, quem quer saber? Assim, que hora que ele emagreceu, que hora que ela emagreceu. Gente, eu não queria ver esse vídeo. Não queria ver esse vídeo. Credo, gente, que obsessão é essa? Eu, hein? Vai viver a vida. Ai, que isso, gente? A Maia Massa Fera? Eles começaram a namorar, o Lucas estava assim, desse jeito. Com a barriga rasgada, com o abdômen rasgado, exatamente assim. E aí eles começaram a namorar. Ela não estava com o sobrepeso que depois ela ficou, mas ela já estava com sobrepeso bem mais do que ela tá agora, quando eles começaram a namorar. Aí, beleza, aí tem essas outras fotos são do namoro deles, tá vendo? Aí ela começou a engordar. Ela começou a namorar ele, vamos lá, retrospectiva. Ela começou a namorar ele, mais acima do peso do que ela está agora. E aí ela começou a engordar mais um pouquinho. Aí eles foram morar sozinhos, que é praticamente casar, né? Só que não é casar, eles vão casar agora. Mas eles foram morar juntos sozinhos. A partir daí acabou minha responsabilidade com o filho. Não tem mais nada com isso. Cada um faz o que quer da sua vida. Aí ele começou a engordar. Mas engordar. Perdeu a mão. Os dois engordaram muito. Dá uma olhada nessa foto do Natal desse ano lá em casa. Gente, mas ela falando como se tivesse perdido o próprio filho. Ela falando engordar como se eles tivessem, sei lá, morrido no acidente de avião. Tipo assim,
negócio estranho, que forma esquisita de se falar. Chocante, que diferença dos dois. Olha, chocante. Chocante. Os dois engordaram muito. Por quê? Porque estavam morando sozinhos. E aí eu não podia mais ajudar, cuidar, tá? Porque assim, ó, cada um faz o que quiser, cada um come o que quiser, como quiser. Eu não tenho nada com isso. Eu não sou uma mãe que fica regulando. Mas quando está na minha casa, eu cuido. Cuido no sentido de amar. Eu cuido no sentido de acolher, de dar o melhor, de dar melhor comida, de dar melhor... Enfim, tudo para a saúde deles, fazer exame e tudo mais. Mas quando eles começaram a morar sozinhos, eles começaram a apelar, comer porcaria, pedir fast food, essas coisas que vocês sabem. Aí eles decidiram casar, e aí eu falei pra eles, olha, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês casam como vocês quiserem, o casamento é de vocês. Mas o álbum de casamento é uma coisa que vai ficar pela eternidade da vida de vocês. E como vocês ousam cogitar a ideia de casarem assim? Tipo assim, gordo? Vocês vão casar gordo? Fala nem em voz alta que casar desse jeito. Não acredito que vocês vão fazer isso. Um absurdo desse. Não é possível, gente. E agora nos resta ir pra porta dos quartéis. Vocês deveriam tá o melhor possível no dia do casamento de vocês, em questão de roupa, em questão de ambiente, em questão de energia. E se isso inclui vocês estarem mais magros, se vocês se sentem melhor dessa forma, eu apoio vocês emagrecerem. E aí eles, não, a gente quer que você ajude a gente a emagrecer. Beleza. E aí, agora como eles estão completamente diferentes. Olha esse vídeo da Tuane. Peraí. Gente, olha só. Essa calça daqui é qual o tamanho? P, gente, já tá assim. Acabou de comprar. Olha aqui. É um P. Olha isso. Está sobrando. Agora dá uma voltinha. Mostra essa cintura. Gente, olha essa cintura. Perfeita. Esse vídeo da Tuane foi agora, hoje, lá no escritório. Eu falei, manda o vídeo da Tuane agora. E essa é a foto dela agora, nesse exato momento. E este é o Lucas agora. Dá uma olhada nele. Tava com 96, eu acho. Acho que era 96. E agora? Agora eu tô com 78. E tá forte. Esse é o vídeo do Lucas agora. Ou seja, os dois estão dessa forma e vão casar. Sábado. Vocês querem ver? Vocês querem que eu mostre o que do casamento? Conta pra mim tudo que vocês querem que eu mostre do casamento. Alguns minutos aqui do casamento pra acontecer. Olha como eu estou. Meu cabelo. 1 hora antes do casamento, eu fiquei sabendo que a noiva tem uma coroa dourada. Ou seja, aquele brinco não vai rolar. O que eu fiz? Corre, Cleide! Liguei pro joalheiro e acabou de chegar nesse segundo o brinco da noiva. Quase que ela casa sem brinco. Deixa eu mostrar pra vocês. É literalmente uma pedrinha de diamante. E graças a essa pedrinha, ela vai casar linda, maravilhosa. Já está aqui. Aliás, eu vou mostrar pra vocês, porque esse vídeo eu vou postar só amanhã mesmo. Gente, tudo pra ela é tão sério, né? Assim, nossa, que problemão, gente. A coroa era dourado e o brinco era outra cor. Nossa, gente. Caraca. Mulher, será que isso não é toque, não? Porque, nossa, pra ela é tudo muito sério. Pra ela é tudo muito o fim do mundo, sabe? Mulher, é só um brinco. Tá tudo bem, sabe? Relaxa um pouco. Eu já vou poder mostrar. Fato da noiva. Que mara. Olha que coisa mais linda. É uma coleção da Labutin de noiva. Nossa, que sapato horrível. Olha isso. Parece uma renda transparente. Olha que coisa mais fofa. Gente, olha essa princesa maravilhosa. Eu posso tirar a luva? O vestido dela tá bonito. No momento da preparação. E ela tá falando ali com a pessoa que fez o vestido, que é a Indri, da Maison Esposário, pra dizer pra ela que ela tá muito Pode tirar a luva. gente, maravilhosa. Olha isso, gente, parece uma princesa essa coroa. Obrigada. Beijo. A melhor parte do casamento é quando a gente chega em casa e tira tudo. Juro. A Vig vem aqui pra te explicar certinho, porque eu sou da decoração. Quer saber os votos? Os votos que Que horas que entendeu. vai ser? Como vocês Ah, eles vão te explicar ainda. Pode ficar tranquilo que eu não sei, eu sou da decoração. Eu fico imaginando como deve ser filho da Mayra Card, assim. Se o Arthur Aguiar, que era casado com ela e que botou 400 milhões de chifre na cabeça dela, não aguentava, imagina você sendo filho, que você não tem opção de separar. Tipo, será que ela faz aquele bagulho estranho de falar que você comeu um doce é estupro alimentar dentro de casa também ou só na internet? Nossa, deve ser horrível. Meu Deus, deve ser insuportável. O sangue de Jesus tem poder. Tu tá repreendido. Diante de Deus e de todos que amamos, eu prometo te amar, te respeitar, construir uma família linda com você.
Prometo estar com você por toda a eternidade. E você nunca mais vai estar sozinho nem se sentir triste, porque eu sempre estarei aqui. Eu te amo, Nana. Espero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Assim como você me faz, o homem mais feliz do mundo. Os nossos pensamentos é o Senhor Jesus. É Ele. Gente, parece um grande cozinho. Parecem várias pregas anais enrugadas que convergem num único centro aqui. E ainda é um cozinho Minecraft, porque ele é quadrado. Ó, ele não é redondo, arredondado. Ele é quadrado. Olha como essas mesas estão chiquérrimas. Olha que arranjo bonito. Vamos filmar pra vocês as comidinhas da mesa. Isso aqui é maravilhoso. É um parma. Aqui tem um mel maravilhoso. Nossa, a comida aqui parece que tá boa, hein? Que é isso? Meu Deus, gente. Essa comida tá muito boa. É basicamente o casamento, como foi a recepção, os convidados, docinho, foto, família. Casamento, né, gente? Pode mudar a pessoa, mas é sempre tudo igual no final. É cerimônia, e dança, e vai. E a valsa, e tudo, etc. Diverte, brinca, buquê e tudo mais. É casamento hétero. E depois do casamento... Oi, Amy. Esse casamento vai ficar para os anais da história. Ai, nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Desabafo de mãe sobre meu filho e o casamento. Mas eu queria fazer um vídeo pra vocês, abrindo meu coração sobre meu filho de verdade, assim, e tudo que aconteceu. Eu falo muito pouco dele aqui, e eu queria falar como eu tô me sentindo, queria bater um papo com vocês. O casamento dele foi em Campinas, então a gente pegou um hotel lá. Oi, Nai. Pare eu e a Letícia quando formos casar. Ela sendo ativa do casal, certeza que ela que vai comer ele. Para, a gente chama eles de gay. Ô, gente, o chat tá aqui falando que o menino é gay, gente, ele casou com mulher. Esse estereótipo todo, isso é errado? Ô, gente, para comigo. Foi em Campinas, então a gente pegou um hotel lá e a gente dormiu lá, porque eu morava em Valinhos, lembra? Antes de morar em Alphaville, eu morava em Valinhos. E aí, quando eles decidiram casar, eles pegaram um lugar lá, que era onde a gente morava. Então a gente teve que dormir lá. E aí, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Eu acordo com o cabelo do outro dia ainda, a maquiagem reciclada do outro dia. Posso até pra uma outra festa agora. Nossa, isso faz um mal. Não façam isso não, gente. Você chegou em casa, tira a maquiagem, não dorme de make não, porque faz um mal terrível pra sua pele. A pele, durante a noite, é o período que ela mais absorve coisas, né? E a maquiagem, geralmente, ela não tem nutrientes, ela tem pigmento, né? Fora que a sua pele não respira durante a noite. Faça isso não, isso acelera o envelhecimento da pele. Nada, eu vou tomar um banho agora. Eu tomei um banho de corpo, obviamente, mas não lavei o cabelo. Tem muita coisa dura, assim, total no cabelo. Aliás, eu gravei eu fazendo meu cabelo e não postei pra vocês. Vocês querem que eu poste? Que aí depois eu... Obrigada, viu, amorzinho? Vou passar. Vou deixar essa oportunidade, tá bom? Fazendo meu cabelo antes de ontem, pra ir pro casamento. Cara, tem tanta coisa pra falar, tem tanta coisa pra contar pra vocês que eu senti de como foi o casamento, que eu não sei nem por onde começar. Muita coisa que vocês não viram, que não dava pra filmar exatamente porque são sentimentos. Eu tive o Lucas com 17 anos. Eu era uma menina assim, eu era muito ingênua, diferente das meninas de 17 hoje em dia, que são muito mais ligadas pra frente, antenadas, têm muito mais repertório de vida. Eu não tinha, muito pelo contrário. Então eu era muito insegura, eu tinha muito medo. Quando eu engravidei, meu pai ficou sem falar comigo. Meu pai sempre foi muito má. Gente, mas não era um desabafo sobre o filho dela. Ela só tá falando sobre ela, o que é isso? Mentira aqui, né? Mulher que usa batom vermelho, mulher que não pode usar saia, não pode usar decote. Ele era assim, foi a criação dele assim. Outros tempos, outro tudo, sem julgamentos. Aí você cresceu e virou o tipo de pessoa que fala que quem te oferece um bolinho tá fazendo estupro alimentar. Quando que aconteceu essa virada de chave? Muito grata a tudo que ele fez, como ele me criou e etc e tal. Mas isso me fez crescer de um jeito completamente diferente, né? Cada um tem uma criação. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha certeza que meu pai ia me matar. De verdade. E aí ele ficou sem falar comigo. Durante muito tempo ficou sem falar comigo quando eu engravidei. E foi muito difícil. Inicialmente, enfim, não tô pra falar sobre mim, mas eu quero falar sobre o meu filho. Mas o que eu queria dizer é que ao mesmo tempo que foi muito difícil ser mãe aos 17, sozinha, solteira, tinha que ralar, tinha que pegar ônibus, metrô, onde eu era encoxada, sofria, enfim, um monte de questões, ralei pra ter grana, pra sustentar ele, pra dar tudo que ele queria, porque ele era uma criança, quando eu também era uma criança. Ele pedia coisas que ele via na TV,
quando eu não necessariamente tinha dinheiro para dar. Então, ver o meu filho casando e virando um homem maravilhoso, eu não sei dizer assim como que não cabe no meu coração, porque às vezes eu penso que tinha tudo para dar errado, porque eu podia ter sido uma mãe muito melhor, mas eu não tinha recurso, eu não tinha subsídio, e quando eu falo de recurso, eu não tô falando só de recurso financeiro não, tá? Eu tô falando de repertório emocional, de entender sobre maternidade, de saber. Eu dei mamar pra ele no peito como eu pude. Eu não lembro exatamente, mas, detalhadamente, porque tem 25 anos já e 24 anos já isso, mas eu me lembro, 25 que eu engravidei, né? Mas eu me lembro as primeiras febres, me lembro os meus primeiros choros, desesperada, sem saber o que eu fazia, não sabia que dava remédio, onde que levava. Uma criança desesperada cuidando de outra criança e sem ninguém, minha mãe morava longe de mim, morava em outra cidade, então eu realmente não tinha ninguém. Achei humana, mas assim, sobre o filho, até agora, não falou. É sobre ela. Tipo, não é sobre o filho dela o vídeo. O vídeo é sobre ela. Assim que ele nasceu foi muito desafiador. Eu estudava, tinha os preconceitos dele. E muito menos sobre o casamento. O vídeo é só dela. Frente, meu filho assistiu toda a minha vida, né, a minha história, os meus ciclos com amor, com desrespeito. Minha avó sempre foi muito traída, minha mãe sempre foi muito traída, depois eu acabei na repetição, porque a gente repete as mesmas coisas. E o meu filho assistiu tudo isso. Então, como ele sempre foi criado por mulheres, ele sempre falou, nunca vou trair minha mulher, eu sempre vou ser diferente, não vou fazer o que fizeram com vocês e tal. Mas existe uma força além, né? E nem sempre a gente consegue lutar contra essa força e tal. E quando eu via que ele realmente estava seguindo todos os meus passos, chegou um momento em que isso também foi ruim. Ele teve um relacionamento onde... E é sobre esse relacionamento que a gente vai querer falar. Ele foi bastante traído. E ele criou uma narrativa pra doer menos, de que tudo bem, que ele aceitava, que era um relacionamento aberto. Só que era só aberto da outra parte, não da parte dele. Ele nunca traiu, ele nunca fez nada, mas ela podia fazer o que ela queria. E aí ele usava essa narrativa de que ele aceitava esse relacionamento aberto. E aí um dia eu descobri umas coisas bem fortes, bem feias, assim, que tava acontecendo. Eu nunca me meti na vida do meu filho, na vida dele. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, as escolhas são deles e tudo. Só que nesse caso ele morava comigo, debaixo do meu teto, e eu via muitas coisas acontecendo, e eu comecei a sofrer muito, e aí um amigo meu falou assim, menos ser gordo, tá? Ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas barrigudo... isso... não tem como. Pode não, hein? Aí é crime. Você não se meter na vida dele, ele ainda é seu filho, ele ainda é de menor, ainda é menor, né? Ele tava ali acho que para fazer 18, mas ainda não tinha, não sei. E ele falou, você pode, deve interferir, porque talvez ele espere isso de você. E aí eu lembro que eu sentei pra conversar com eles, e eu chorei muito, e falei, meu filho, você tá seguindo o meu exemplo, mas esse não é o exemplo que eu gostaria que você seguisse. Que é de ser passivo e tá aí no lugar de ser traído. E qual o problema de ser passivo? As passivas sofrem muito. Elas têm que fazer a chuca, elas têm que cuidar da alimentação delas, têm que comer muitas fibras, têm que se depilar. Em vários casos. Às vezes vai sair, não pode comer um hambúrguer. As passivas são gente também, são seres humanos que merecem respeito, tá? Vocês ficam aí humilhando as passivas, sendo que as passivas reinam. As passivas reinam. E essa foi uma das coisas, inclusive, que me motivou a me amar mais, a não aceitar menos do que eu mereço e do que eu deveria. Quando eu vi que o meu filho estava seguindo os meus passos errados, de falta de amor próprio, de deixar o outro fazer de você o que ele quer, eu falei, gente, eu tô acabando com a vida do meu filho nessa copinha. E daí em diante eu mudei. Esse relacionamento dele durou muito tempo, tá? E daí em diante eu mudei por ele. Motivadores, pra que eu pudesse aprender a me amar, porque quando eu vi ele sofrendo e me imitando, eu falei, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu não estou sendo humor. Essa é a versão da Maíra. Porém, a menina que tinha um relacionamento aberto com o filho dele resolveu não ficar calada. Resolveu que ela precisava falar também, né? O nome dela é Ana Silveira e ela tem algumas coisas a dizer. Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Eu não apareço aqui com motivo, mas eu acho que todo mundo sabe por que eu tô aqui. Eu tô de saco cheio de mensagens na minha DM, gente comentando, sabe? Há muitos anos eu tento desvincular o meu nome ao nome da família do meu ex-namorado. Eu sei que é difícil, até porque muita gente começou a me seguir pelo fato da minha tia sogra postar meu trabalho e falar sobre, enfim.
Eu tenho muita gratidão em relação a isso, porque ela me ajudou a emagrecer, ela me ajudou a né? Tudo em volta da Mayra Card é emagrecer. Ela não aceita emagrecer a atual, ela emagreceu a ex também. Ou seja, a mulher é um Ozempic humano. Nunca quis falar nada, nunca quis comentar nada sobre, justamente por isso que eu tinha muita gratidão, sabe? Me ajudou muito. De fato, me ajudou muito. Só que eu acho que tudo tem um limite, sabe? E o nosso relacionamento sempre foi muito atípico, assim, muito diferente. A gente se conheceu de uma forma diferente. A gente juntou muito novo, muito rápido também. Eu conheci o Lucas num jogo de celular. Olha, se conheceram no Free Fire. Pra quem tá zoando você que tem relacionamento à distância, que o seu encontro é você jogar Avakin Life, que o seu date é você tá no servidor de Minecraft com seu ex. Olha aí, viu? Web namoro. A gente virou amigo, ficou meio ano, 6 meses, alguma coisa assim, só conversando pelo celular, o tempo inteiro, o dia inteiro. E nas férias do meu terceiro ano de... Não que tenha dado certo, né, gente? Ele casou com a outra. Mas tava junto, né? Escola, eu fui pro Rio de Janeiro pra conhecer ele, pessoalmente, né? Chegando lá, passei um mês, né, com ele. No final do mês, a mãe dele virou e falou: nossa, vocês são um casal tão lindo, que não sei o que, vem morar aqui. Eu quero que vocês vivam essa experiência da paixão. Quem não vai? E é engraçado pra mim isso, porque quem viria, né? E eu, na minha adolescência, eu fui uma adolescente muito difícil. Eu dei muito trabalho pra minha mãe, eu dei muito trabalho pra minha família, porque eu era muito rebelde. Eu brigava muito em casa, eu não aguentava ficar em casa. Então, eu tinha arrumado um namorado perfeito, um namorado maravilhoso, que me entendia, conversava comigo, tinha muito diálogo dele. Na minha família não tinha muito diálogo. A gente batia muita pedra, né? Gritava, tretava. E é isso, então, pô, era a pessoa que eu era apaixonada ali, tá ligado? E a oportunidade de morar com essa pessoa que eu tô... Quem não vai? Eu tinha 17 anos de idade. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque desde o começo houve sim envolvimento externo, que não era só da gente do relacionamento, entendeu? Ah, mas por que você tá falando isso agora? Por que veio querer comentar isso depois de anos? Porque eu passei anos tentando, né, não falando nada sobre, tentando fazer com que as pessoas apagassem completamente o meu envolvimento com eles, mas isso não acontece. Porque chega agora, por exemplo, e o que eu mais escuto é: nossa, que vagabunda, nossa, que piranha, mas como menina tão incrível. Eu não ia falar nada, mas caguei, porque eu já não me importo, eu tinha muita consideração. Eu não ia falar nada por muita consideração, mas não teve a consideração da minha parte, entendeu? Então, assim, relacionamento aberto, quem teve ideia foi a mãe dele, porque nosso relacionamento não tava dando certo. Não, peraí. A Mayra Card sugeriu que eles abrissem a relação porque estava uma merda. Oi, Clarinha, Tem um corninha. preconceito com quem web namora ou usar aplicativo de relacionamento. Não, peraí. Eu usou... Mas, gente, eu conheci meu marido no Tinder, tá? Calma aí. Peraí, gente. Sem militância. Mas aí parece que eu coagi um menino maravilhoso. Eu coagi um menino perfeito a fazer coisas que ele não queria fazer. Sério, gente. Tipo assim... Sabe? Nossa, tipo, mas tudo bem. E... Sabe? Deixa pra lá. Deixa. A única coisa que eu queria, de verdade, de vocês aqui, todos vocês que me seguem eles, que vêm aqui no meu perfil só pra querer saber fofoca, esquece. De verdade, esquece. Eu nem sou famosa. Eu nem sou interessante pra vocês ficarem lembrando de mim desse jeito. Ai, casou com a menina que era amiga. Deixa. Esquece. Tá feliz? Ótimo. Perfeito. Tá feliz? Perfeito. Gente, é isso que importa. Tipo assim, as pessoas não precisam, não são obrigadas a casar com quem elas não querem, e tá tudo certo. Mas, em resumo, eu acho que é isso, sabe? Eu só vim aqui pra falar mesmo que é muito fácil sentar e criticar o outro. Mas é legal, às vezes, você ver a história toda, assim, sabe? É muito legal você ver a história toda. Eu tentei por anos superar isso tudo, tentei por anos superar os totões da minha cabeça que ficam em relação à alimentação, em relação ao meu corpo. Mas parece não, né? É a frase.
Agora ela... A Maíra, ela claramente tem algum problema de controle. Porque o marido não pode nem comer um pão no BBB. Porque senão... Meu Deus do céu, vai morrer. A Nora também não podia engordar 1 quilo. Que... Nossa senhora. Que? Tá gorda! A atual também não pode. Aí vai casar gorda? Que isso? Sabe? Sei lá, é um tipo de relacionamento que eu também não sei se eu ia conseguir aguentar. Porque, óbvio, é importante a gente se alimentar bem, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, do nosso físico, da nossa mente. Só que quando isso vira uma obrigação, quando o seu bem-estar e seu relacionamento com uma pessoa depende do seu peso, gente, que merda! É desgastante. Mais fraco. E tá tudo bem. Você só tem que se blindar disso. E é essa a minha forma de me blindar. Porque quem é de fora assim vê, parece que é, nossa, a vagabunda que machucou o menino perfeito. Só que ele tava longe de ser um menino perfeito. E nosso relacionamento estava bem longe de ser um relacionamento guiado por 2 pessoas. Porque nunca foi. Desde que a gente se conheceu, teve envolvimento da mãe dele. Quem me chamou pra morar com ele foi ela. Envolvimento pra gente emagrecer. Porque, como podia, né? Filho e nora da pessoa mais pica em emagrecimento do Brasil, gordos. Isso é um absurdo. Precisam emagrecer. E fizemos. Foi bom, foi ótimo. Só que eu lembro que é muito engraçado. Teve uma época que eu tava me sentindo muito bem comigo mesma. E esse sempre foi a frase por trás, né? Não é a beleza, é você se sentir bem com você mesmo. E eu tinha seguido isso. E eu levei muito isso a sério, né? Não é questão de ser magra. Não, é questão de me sentir bem. E a questão também da França, tá? Da Kate Moss também. Muito importante, a gente não esquecer disso. Tava me sentindo bem. E a pessoa virou pra mim e falou: faz a dieta. Você vai emagrecer, você vai ficar com o corpo perfeito. E eu virei e falei: eu tô bem. Meu corpo tá bom. Eu acho que meu corpo tá bom. A pessoa virou pra mim: você tá gorda sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito. Aí vai eu ficar em jejum 7 dias. E depois quando eu passei mal, ainda foi, sabe? Tipo assim, é isso. 7 dias de jejum, bicha. 7 dias. 7 dias. Mona, você é maluca? Sabe, vai tomar no cu. De verdade, vai tomar no cu. Sabe? Nossa senhora, fiquei me sentindo o suficiente comigo, com meu corpo, com a minha personalidade, de onde eu vim, da minha status financeira. Fiquei me sentindo mal por ser pobre. Tipo assim, parecia que eu não tinha valor por não ter dinheiro na minha conta. Ai, gente. Então assim, eu cansei também, sabe? Tinha muita gratidão, tinha muita consideração, tanto é que eu tô muito chateada por causa disso. Porque é muito fácil, né? É muito fácil sentar na frente da desgraça de uma tela, começar a falar um monte de merda. Como se sua cria fosse o filhote perfeito. Não foi. Maravilhoso, é maravilhoso. Mas fez merda. E vocês sabem quem fez merda. Você sabe que fez merda. E é isso. Tinha muita consideração. Ah, detalhe. 1 ano depois de eu ter terminado com esse inferno, 1 ano depois de todo esse inferno ter acontecido, ela me mandou uma mensagem falando quanto eu tinha ajudado e mudado ele, quanto eu tinha feito ele um homem e quanto eu transformei o menino num homem. Pra agora falar isso, tipo assim, nossa senhora. Sabe? Ai, gente. E é isso, beijo pra vocês. Eu acho que eu já estendi muito mais que eu tinha que estender nisso aqui. Nem gosto de falar desse Instagram. Eu abandonei isso aqui há muitos anos. Não gosto mais de trabalhar com o Instagram. Gosto de fazer uma comidinha saudável de vez em quando. Gosto, mas eu gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar coisa gorda. Gosto de cozinhar coisa com açúcar, com gordura. Gosto de cozinhar. Meu foco é cozinhar. Então é o seguinte. Esse perfil aqui, acho que vocês já perceberam, mas é de comida. Então, caso vocês tenham interesse em alguma comida, receita, etc., vem pra cá. Agora, se você quer saber de fofoca, desgraça, confusão, não é comigo mais. Eu me desvinculei dessa família há muitos anos. E eu queria, em nome de Jesus, que quem não quer me seguir pela receita, quem não gosta de receita, quem não gosta de comida, foda-se, sai, para. Mas não enche meu saco. Oi, Clarinha Corninha. Imagina sua sogra se preocupando com seu peso. Sim. Eu mandava tomar no... Ai, gente, o bom é que a minha sogra mesmo é fofoqueira. Ela fala da vida dos outros tudo pelas costas, sabe? E eu até prefiro, sendo bem sincero, melhor falar pelas minhas costas que falar na minha cara. Ai, tem tanta coisa a mais pra fazer. Ai, tô tão ocupado. Trabalhando agora no look da nova era. Tá dando um trabalho.
A gente tá fazendo animação, umas coisas 2D legal, assim. Fala por trás mesmo. Não quero nem saber, não. Deixa falar. Falar na minha cara. Ai, que preguiça. Isso, já deu tudo que tinha que dar. Eu já gastei horrores de terapia, não preciso gastar mais. É isso. Pronto, me recompus. É isso. Um beijo pra vocês. Eu agradeço muitas pessoas que estão comentando coisa verdade. Mas, porém, contudo, sobretudo, chega, sabe? Deixa quem tá feliz sendo feliz. Eu acho que a vida é isso. A gente não vai achar o amor da nossa vida com 19 anos de idade. Eu achei com 20. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Então, vamos viver, sabe? Vamos viver, minhas filhas, vamos viver, sabe? É lindo. Então vai acompanhar o lindo, sabe? Vai acompanhar o que faz o coração de vocês feliz, o que faz o coração de vocês ficar animado. E para de querer fazer inferno na vida dos outros. Porque no final, é isso. Vocês da internet, um bando de urubu que gosta de uma desgraça. E quem sofre fica anos pra esquecer. E é isso, minhas filhas. Voltei com uma flor. Um beijo pra vocês, é isso. Eu não entro mais nesse Instagram, não vou voltar pra esse Instagram enquanto eu não me sentir bem mentalmente. E é isso, a minha profissão é culinária. Eu sou muito feliz com a culinária. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse Instagram. É isso, que delícia. E esse daqui é o pronunciamento do Lucas, do filho da Mayra Card. Vamos ver o que ele falou. Eu nunca fui de me expor, mas não vou me calar diante de tantas mentiras. Não queria expor a Ana. Nunca abri a boca pra falar dela, mas a escolha foi dela ao inventar coisas. Minha mãe nunca foi contra o meu relacionamento e nunca opinou, mesmo vendo situações com as quais discordava. E mesmo a Ana tendo colocado minha família em risco algumas vezes, trazendo pessoas e situações que representavam perigo sem autorização ou conhecimento da dona da casa. E prefiro não entrar ainda. Levou o marginal pra dentro de casa, o dono da boca. E ficou com uns trafica. No depoimento da minha mãe, ela teve uma única intenção: dizer que me ver repetindo os passos dela foi o que fez ela mudar. Não era sobre ninguém além de nós dois e nossas escolhas. Ela não contou nada sobre o fim do meu relacionamento, nem sobre os danos que isso me causou, ou os perigos que a Ana trouxe pra minha família. Meu Deus do céu, a menina é uma banana de dinamite, né? Ambulante. Perigos. Eu espero não ter que contar aqui porque eu e a Ana somos tão diferentes e porque, de verdade, o fim foi necessário. Não gostaria de expor quem ela é. Minha mãe deu tudo pra Ana durante 3 anos. Pagou todas as contas, moradia, luxos, desejos, apoiou os sonhos dela, mesmo sem concordar com muitas coisas. Tanto eu quanto minha mãe somos gratos pelas partes boas que ela teve. Nenhum ser humano é só feito de defeitos. Não guardamos mágoa nem ressentimentos, mas os fatos são os fatos. Não tem certo ou errado. Os erros existiram e foram aceitos e perdoados por nós. A Tawane era minha amiga, a atual dele, desde antes de eu sequer sonhar em conhecer a Ana, e continuou sendo durante o namoro. Conheceu a Ana e, claro, só foi amiga dela por minha causa. Depois que o relacionamento acabou, a amizade com a Tawane continuou comigo, como sempre foi. Ela não seguiu com a Ana porque as duas são diferentes e não tem nada em comum. A Tawane não deve satisfação nenhuma pra Ana, assim como eu também não devo. E pra finalizar, todo mundo sabe que minha mãe guarda prints de tudo há anos. Espero não precisar usar nenhum, mas se for necessário, usaremos. Um dos motivos pelo qual minha mãe me aceitava e fazia vista grossa para certas atitudes da Ana, inclusive quando ela colocava nossa família em risco ou machucava, era porque ela tinha muita pena. A família dela era bastante disfuncional. Por várias vezes a Ana contou pra minha mãe que a própria mãe dela a obrigava a continuar comigo. Não aceitava o término porque minha família era rica e dizia que a Ana não podia perder a chance da vida dela. Ela chegou a dizer que era obrigada a continuar morando com a gente, entre outras coisas que compartilhava. Tivemos pena e resolvemos acolher. Mesmo com todo esse caos, tentamos acolher mais do que podíamos, até que chegou num ponto em que não dava mais. Minha mãe resolveu contar uma parte da verdade para a mãe da Ana.
semana, pra que ela entendesse e aceitasse o término. Depois dessa conversa, a mãe dela entendeu e ficou envergonhada com o que soube. Espero de verdade não precisar expor mais fatos ou conversas para encerrar essa história de uma vez por todas. Só me pronunciei porque não é justo falarem da minha mulher e da minha família, coisas que não são reais. Toda essa história da ex-nora da Mayra Card só comprova que toda história tem dois lados. Eu, Bárbara Martins. E que independente de tudo que você faça pelo seu namorado, a sua ex-sogra não vai ficar do seu lado. Pra quem não viu, a Mayra Card fez um vídeo, comentando sobre o casamento do filho com a atual nora, que ela inclusive teceu elogios, disse que ela é maravilhosa, uma menina incrível. Só que aí, durante esse depoimento, ela fala da ex-nora, a ex-namorada do filho dela. A Mayra foi falar das galhas que ela tomava, da relação que ela tinha com ela mesma. E ela começou a se amar mais depois que ela viu a relação desse filho com essa ex-nora. Ela via que ele não estava se amando tanto naquele relacionamento e que parecia que ele estava meio que se espelhando nela. Ele, inclusive, aceitou um relacionamento aberto de uma via só, onde só a ex-namorada, no caso, ficava com outras pessoas e ele não. Dando a entender que esse relacionamento era meio tóxico pro filho dela. Ela disse que, inclusive, teve uma conversa com os dois no término, que eles choraram muito. Mas a ex-nora veio dar a versão dela da história. Disse que ela, a ex-nora, que quis já terminar o relacionamento antes e que foi a Maíra que deu essa ideia de relacionamento aberto. Porque, segundo a ex-namorada, o filho da Maíra tem a testosterona baixa comprovadamente. Ele só queria ficar dentro do quarto, só queria ficar jogando. E que depois que eles terminaram, inclusive a Maíra ligou pra ela agradecendo por tudo. Ela no vídeo, inclusive, chama o menino de menino e sonso. E ela fala que ela ficou taxada como a vagabunda da internet e o menino como o príncipe que foi injustiçado, que foi o corno. Sinceramente, eu acho que é isso que fica na cabeça da mãe mesmo, Dessas mães de meninos, não mães de homens. É isso que fica. A gente, que é mulher forte, independente, que se impõe, sempre vai ser a bacaba e o cara sempre vai ser o menino coitado, pobre. Ai, meu Deus. Dessa história toda, eu não sei se eu consigo acreditar em nenhuma das partes, sabia? Por mais que eu não goste nada da Mayra Card, acho ela uma pessoa extremamente questionável, com princípios extremamente deturpados, uma pessoa que beira o transtorno obsessivo-compulsivo em relação ao peso próprio e das outras pessoas, eu sinto que falta tanta informação, tanto da parte da ex, tanto da parte do atual. É muito complicado você querer resolver e resumir um relacionamento tão longo em tão pouco tempo, sabe? Eu não acho nessa história que o filho é santo. Eu não acho que a nora seja santa. Eu não acho que a Maíra seja santa. Não acho. Então por isso eu quero saber o que vocês acham aqui nos comentários.